Ótima noite a todos. Mais uma vez, muito bom estarmos juntos aqui. Sempre que esse grupo se reúne, para uma energia muito boa no ar. E eu espero que faça tão bem para cada um de vocês quanto faz para mim. Gratidão a todos pela presença. Gratidão aos nossos queridos amigos que do outro plano nos acompanham, assistem conosco, também nos intuem, nos orientam. Os mentores de cada um de nós, os queridos amigos lá do Lar Seara Esperança, em especial Frei Abílio, ao nosso Mestre Jesus, que sempre está presente onde dois ou mais se reúnem em seu nome, né? E eu peço a todos eles que me permitam ser um instrumento útil, uma ferramenta dócil e que possa, de alguma forma, passar os ensinamentos das aulas de hoje de maneira a ser melhor compreendido por todos. Começamos sempre pedindo ao nosso mestre o seu amparo, a sua intuição, com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá, tem mais gente chegando aí, mas vamos dar início para não nos atrasarmos. Eu vou então fazer a leitura, e se em algum momento a minha voz começar a falhar, apesar que agora não está incomodando nem um pouco, mas aí eu vou pedir ajuda de vocês para darem continuidade à leitura, tá? Deixa eu ver, a Azul está passando pessoal, uma mensagem tudo bem? aqui. Eu não vou fazer aula hoje com vocês por conta da cirurgia que eu fiz quinta-feira nas Ah, tá. A Azul não vai participar da aula de hoje porque ela fez uma cirurgia também, só para informar. Bom, nós terminamos semana passada no trecho final do capítulo sobre a compreensão, né, de energia e fundamento das leis universais, que é a base. Então, vou fazer uma leitura bem dinâmica aqui, porque a maior parte daquilo que nós vamos enunciar agora, a gente já teve a oportunidade de aprender em outros momentos. Para compreender as leis universais, é preciso antes compreender que tudo é energia e que a energia se move de maneira circular. Para ilustrar esse ponto, imagine-se saindo pelo universo. Observe o lento movimento dos sistemas estelares, elíptico e espiralado. Todos sabem o que é elíptico e espiralado, né? Quem tiver dúvidas, depois pesquisa na web para a gente não perder muito tempo. Mas é simples. Veja a precessão dos equinócios fazendo a Terra atravessar as eras de Áries, Peixes, Aquário e assim por diante, permanecendo mais de 2.000 anos em cada era. Observe que tudo se move de maneira circular. Então, focalize a atenção em nosso sistema solar. Veja todos os planetas orbitando o Sol em padrões de rotação. Em escala menor, veja a Terra girar em torno do Sol a cada 365 dias. Observe que tudo se move de maneira circular. Em seguida, observe o campo eletromagnético da Terra, representativo de outras formas de energia da Terra. Observe que as linhas magnéticas também fluem de maneira circular. Isso vale para outros campos de energia terrestres, como os campos elétricos. Finalmente, levando esse conceito ao nível microscópico, se colocássemos fragmento do tecido muscular da pele sob um poderoso microscópio, o olho treinado observaria os elétrons girando em torno do núcleo dos átomos, também de maneira circular. Assim, raciocinando, num nível ainda mais microscópico, podemos nos identificar com massas rodopiantes de energia e consciência. Em outras palavras,
Se pudéssemos ver nossa verdadeira forma, nos veríamos como seres de luz, emitindo sons audíveis ao ouvido humano. Veríamos os campos eletromagnéticos girando à nossa volta de maneira circular e as auras seriam brilhantes. Para onde conduz esse raciocínio? É simples. Toda energia se move em círculos. Se somos seres energéticos de luz e se toda a energia se move de maneira circular, então somos os geradores e criadores de tudo o que ocorre em nossa vida. Em outros termos, como disse o apóstolo Paulo, o que o homem semear, isso colherá. Outra explicação para esse fenômeno é encontrada no ditado contemporâneo: o que gira, volta. A energia não pode ser criada nem destruída. Esse é um princípio da física. A energia só pode ser transformada de uma forma de energia a outra. Esse fato serve para aprofundar a compreensão do que apresentamos aqui. Não há como escapar desse fenômeno. Tudo no universo é energia, inclusive nós. Tudo é um corpo de energia constituído de partículas tão pequenas que a mente tem dificuldade de conceitualizar a importância desse fato. No nível microscópico, somos apenas uma massa rodopiante de elétrons e átomos de energia girando rapidamente. Todos nós estamos ligados a esse mar de energia. Os mestres ascensionados o denominam força de Deus ou luz líquida dourada e dizem que Deus é pensamento. Essa força de Deus é denominada prana, chi, força vital ou configuração de partículas táquions da luz que unem tudo o que há no universo. Somos esse campo de força de energia. Se você não acredita nisso e acha que não é parte dessa força, tente sair dela. É impossível. Lembre-se que, na época de Jesus, na época em que ele andava pela Terra, não havia aulas de ciência. O átomo não tinha sido descoberto e ainda não havia termos científicos como energia. No entanto, a avançada alma celestial de Jesus compreendia esses conceitos científicos e essas leis espirituais. Ele falava sobre eles em termos que eram comuns na cultura e na civilização em que vivia. Assim, usou expressões como o que o homem semear, isso colherá, para incutir nas pessoas a importância de praticar atos de caridade e bondade em relação aos outros. No mundo atual, esse método de comunicação tem a desvantagem de não apresentar à humanidade o fundamento científico e racional ou o contexto teórico da importância da positividade e do amor em todos os momentos, especialmente quando certas pessoas escapam impunes depois de praticarem atos não tão elevados. Em outras palavras, as respostas para questões como qual é a importância de mudar meus pensamentos e ações e me tornar uma pessoa positiva não são internalizadas, a não ser no sentido religioso. Por que mudar se não compreendemos o fundamento teórico do que estamos fazendo? O fato de tantas pessoas continuarem a causar tanto sofrimento aos outros é a maior prova de que a humanidade não compreende a repercussão de seus atos. Há um obstáculo oculto para a compreensão desse princípio na era de Peixes. Colhíamos numa vida o que tínhamos semeado nas anteriores. Consequentemente, como as dívidas apareciam vidas depois,
nós não percebíamos a conexão com sua causa e acreditávamos que éramos vítimas das circunstâncias, incapazes de mudar as condições de nossa vida. Não entendíamos por que aconteciam coisas ruins a pessoas boas ou porque éramos castigados ao tentar fazer tudo certo. Nessas vidas, os véus estavam descidos. Pagávamos cegamente pelo que tínhamos feito aos outros em vidas anteriores, recebendo a justa punição kármica por nossos pecados. Passávamos por experiências equivalentes às que tínhamos imposto aos outros anteriormente. Assim, nossas almas recebiam a marca das experiências que favoreciam o crescimento e o desenvolvimento. Tínhamos milhares de vidas para pagar por nossos atos e levávamos esse tempo todo. Os véus estiveram descidos por muito tempo, mas agora as coisas estão mudando à medida em que entramos na era de Aquários. Com a convergência harmônica de 1987, repito mais uma vez, ignorem datas, números. Todas as condições da Terra mudaram. Todas as dívidas kármicas foram perdoadas primeiro para as estrelas seminais, já falamos sobre elas em capítulos anteriores, que tinham menos karma negativo. Lá pelo ano 2001, todas as dívidas kármicas serão liberadas para todos os que assim o desejarem. Isso não quer dizer que não acumulamos karma diariamente, seja ele bom ou mau. Significa que os padrões vibracionais do universo estão se acelerando tanto que o que fazemos volta em semanas, horas ou até em minutos, limpando toda a roda kármica das dívidas. Como as almas das estrelas seminais eram menos contaminadas por atos kármicos negativos do que a população em geral de almas terrenas, a aceleração do processo permitiu que a limpeza e a purificação ocorressem mais depressa. Essa informação é essencial para o ensinamento que se segue sobre como atingir a iluminação. Para chegar mais perto da iluminação, é absolutamente necessário compreender esses conceitos. Tudo é energia e a energia se move em círculos. São esses princípios que nos levam ao ponto seguinte, que é: nossos pensamentos são energia. Além dos pensamentos, tudo o que sentimos, dizemos e fazemos também é uma forma de energia. Cada um de nós é um poderoso emissor de energia em todos os momentos de sono ou vigília. Observem o diagrama, aqueles que estão com o livro aí, né? Onde pensamentos são atribuídos a visões, sentimentos às emoções, palavras a determinações e ações a coisas. O diagrama das 4 formas de energia conceitualiza sucintamente o que cada um de nós é. É isso que somos, uma massa de energia. E o nosso espírito é a consciência que move essa energia. Em termos de energia, somos compostos dessas 4 formas e nada mais. Somos a soma total de pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Isso, então, é a prova de que nascemos todos iguais. A cada momento, tudo o que pensamos, sentimos, dizemos e fazemos envia um campo de ressonância ao universo, que retorna para criar a realidade de cada um. Esta energia é acionada pela consciência, que, por sua vez, é programada
através de mensagens que enviamos um ao outro. Mas lembre-se, energia é energia. Ela segue a linha de menor resistência. Assim, nossas energias favorecem a obtenção de resultados que localizamos. Isso é verdade, é uma lei metafísica. Através dessas 4 formas de energia, pensamentos, sentimentos, palavras e ações, cada um de nós cria a própria realidade. Vimos que, como tudo é energia e energia se move em círculos, o que gira volta. Assim, tudo que geramos acaba voltando para nós de alguma forma. Portanto, não existem pensamentos inúteis. Com esse conhecimento recém-descoberto, podemos revolucionar o mundo e trazer o céu à Terra. Atlântida pode surgir novamente, pois esse conhecimento é destinado a dotar de poder todos os povos da Terra. Para entender ao que leva a falta dessa compreensão, basta ver o que permitimos que os outros fizessem a nós no passado. Os fundadores da nação, aí ele se refere aos fundadores da nação norte-americana, claro, sabiam alguma coisa que esquecemos? Ou afirmaram que todos os homens nascem iguais, com fé cega e esperança no coração de que todos seriam tratados com igualdade e justiça algum dia? Talvez simplesmente confiassem em suas fontes da ordem de Melquisedeque. É óbvio que as palavras entoavam uma vibração mais alta e uma visão para o mundo. A ressonância tinha som de verdade. Tentar analisar o que aconteceu é inútil. O que importa é que, com a ajuda dos mestres ascensionados, tanto naquela época quanto agora, descobrimos esse segredo atemporal do poder da humanidade. Como agora sabemos que somos responsáveis pela criação de nossa realidade, e como sabemos que toda a energia se move em círculos, chegamos às seguintes questões. Onde é o nosso ponto de poder? A partir de que ponto no tempo criamos nossa realidade? Onde começamos? Na verdade, há apenas uma resposta para essas perguntas. Nosso instante de poder é agora. Esse é um dos pontos mais críticos desse capítulo. Ancore-se na sua consciência. A única realidade que temos é cada instante do tempo. O que fazemos a cada momento do tempo cria o nosso destino. Mas há 2 coisas que nos impedem de compreender essa verdade. Como disse Mestre Kuthumi, as 2 coisas que nos mantêm afastados do poder são o passado e o futuro. Onde está o passado? Todas as coisas experimentadas são apenas pensamentos e energia na mente das pessoas. Cada um tem uma visão diferente da realidade, dependendo da experiência individual. Assim, o passado não é mais real. Ele se foi. É uma ilusão. Portanto, deixe-o ir. Onde está o amanhã? Onde está o futuro? Não o criamos ainda com os pensamentos, sentimentos, palavras e ações de hoje. Consequentemente, o futuro também não é real. Portanto, deixem ir embora os medos e ansiedades associados ao futuro. Infelizmente, diz Kuthumi, gastamos muito tempo nos preocupando com o passado, que se foi, e com o futuro, que ainda não criamos. Em relação ao passado, pensamos
nos arrependimentos, culpas, remorsos. Queria ter feito isso, se não tivesse feito isso ou aquilo, se eu não tivesse dito o outro. Queria não ter tomado aquela decisão. Em relação ao futuro, geralmente tememos ficar sem emprego, sem um relacionamento ou sem outras coisas que prezamos muito na vida. Os dois, o passado e o futuro, são ilusões no momento presente do tempo. Monitore seus pensamentos diariamente e descubra quanta energia preciosa é gasta nessas armadilhas da mente. Que tipo de fita você costuma tocar em sua mente? Lembrando que nessa época ainda se usavam fitas de áudio, né? Cada vez que você toca uma fita de medo ou arrependimento, você rouba um tempo precioso do momento presente, que deveria ser usado para criar o futuro. Pensamentos como esses nos roubam os sonhos e nos enfraquecem, pois todos os pensamentos baseados no medo drenam lentamente a luz. Lembre-se, somos seres de energia e a mente controla o uso dessa substância preciosa. Na Batalha do Armagedon, as forças da oposição, sabendo disso, sussurram sugestões em sua consciência para manter a mente em estados inferiores. Quando percebem que sua luz está ficando mais forte e que você não se deixa mais enganar, essas forças passam a segundo plano. Nesse ponto, começam a atuar por intermédio das pessoas à sua volta, principalmente nas almas fracas, fraturadas. Essas pessoas podem ser da família, podem ser colegas de trabalho, amigos ou simples conhecidos. As forças negativas procuram incutir ilusões nessas pessoas para que fiquem deprimidas, pois assim dirão coisas que plantarão em você sementes de dúvida. Trabalhando por meio dos outros, elas esperam atingi-lo. Pois nós vamos comentar ponto a ponto isso aqui, tá? Aliás, eu gostaria de ouvir comentários de vocês a respeito disso, por favor. As forças da oposição geralmente agem por intermédio das pessoas de quem você menos suspeita. Como todos têm altos e baixos na vida, quando alguém cai num estado mental negativo, essas forças usam essa pessoa para atingi-lo. Lembre-se de que elas perseguem não apenas a luz dessa outra pessoa, que pode, por exemplo, ser seu filho, mas também a sua luz. É um sistema inteligente. Você lembra de alguma vez em que elas tiveram sucesso? Nunca subestime a esperteza das forças negativas. Agora é o momento de compreender sua maneira de operar e encará-las de frente. Essa batalha de Armagedon está sendo travada no plano da Terra, transformando os desavisados em meros fantoches. Os prêmios são a luz da alma e os participantes são cada um de nós. Como profetizaram há séculos os manuscritos do Mar Morto e a Bíblia, essa batalha invisível é travada entre os filhos e as filhas das trevas e as forças da luz. Ela transcorre principalmente nos planos invisíveis da existência, mas já começam... Deixa eu deixar a Sandra chegar aqui. Olá, Sandra, boa noite, bem-vinda. Desculpa pelo atraso. Imagina, fica tranquila. As pessoas comuns não conseguem ver os campos de batalha nem os combatentes. Mas esse não é o caso das velhas almas encarnadas que enxergam com o terceiro olho.
Elas são antigos iniciados das escolas de mistérios que adquiriram a capacidade de ver interdimensionalmente. Para elas, as batalhas são evidentes, e por meio da visão do terceiro olho e da sabedoria dos antigos, que são reveladas aos filhos da luz, as regras da batalha. Espera-se que os filhos e filhas da luz se unam, abracem as trevas e transformem essas forças desafiadoras em luz, não combatendo, mas transformando. Podemos fazer isso e o faremos, pois a luz sempre transforma a escuridão. É importante lembrar que as forças escuras não têm poder sobre você, a menos que você lhes dê esse poder. Desculpem. A luz nos protege totalmente, assim como estamos totalmente protegidos na energia de Cristo. Esquecemos disso por causa da programação que há séculos nos enfraquece, gerando um estado de medo. Franklin Roosevelt disse uma vez: não há nada a temer a não ser o próprio medo, e Milton Nascimento repete. Sabemos agora como é verdadeira essa afirmação. Lembre-se de que ao nascer somos todos iguais e que o destino é determinado a cada momento por nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. As forças escuras nos desafiam e podem revelar o que há de melhor em nós, se aprendermos as lições e passarmos nos testes que elas nos trazem. Deixe que elas o desafiem, mas guarde sempre seu momento de poder, cada instante de cada dia, mantendo a luz interior e focalizando os pensamentos mais puros e positivos que sua mente puder criar. Segundo o costume, formas de pensamento escuras, enviadas pela oposição, penetram nos dois corpos mais fracos entre os 9 que possuímos, o mental e o emocional. As forças que nos desafiam e tentam enfraquecer nosso espírito sabem que, se conseguirem manter nossos corpos mental e emocional confusos e sem foco, vamos ficar vulneráveis e até mesmo patéticos. Olhe à sua volta. Vê algum sinal disso? A televisão, e aqui podemos incluir, obviamente, a informática, a internet, as redes sociais, também contribui para esse estado mental. Para comprovar esse fato, basta analisar a programação do horário nobre. Os noticiários, os filmes, os programas em geral e até os desenhos infantis são cheios de violência, guerras, abuso, crimes, horror e escuridão. Os responsáveis pela programação das emissoras se justificam dizendo que é isso que o público quer e que essa é a realidade e o reflexo da sociedade. Assim, precisam mostrar esses acontecimentos. Eles determinam o nível de audiência. A realidade é que essas imagens, sentimentos, palavras e ações bombardeiam a mente, incutindo-lhe pensamentos que depois projetamos na sociedade. A consciência coletiva cria, assim, a realidade à nossa volta. Observem a sociedade norte-americana, e aí podemos dizer a sociedade mundial. Continua a descer em espiral, puxada pelo crime e por outras condições degenerativas. Para mudar essas condições, devemos ter uma visão mais elevada da perfeição interior, primeiro como indivíduos e depois como grupos. Assim, emitiremos uma frequência que vai atrair vibrações mais altas,
começando a mudar as coisas à nossa volta. Quando aceitamos como realidade o que acontece em nosso meio, validamos os acontecimentos através de pensamentos. Nós nos transformamos em criadores. Devemos escolher o que pensamos. Os mestres ascensionados conhecem essa verdade e sabem o que precisamos fazer para mudar o mundo. Eles ensinam que devemos pensar e acreditar na visão da harmonia e perfeição do amanhã, começando assim a modificar nossa consciência. A mente controla o que pensamos. Assim, se disciplinarmos a mente para que fique mais forte e mantenha essa visão perfeita, poderemos mudar coletivamente nosso destino, o que só pode ser feito a cada momento do tempo. Se isso significa desligar a televisão para nos permitir um tempo silencioso que favorece a visão perfeita, então vamos desligá-la. Ou os nossos dispositivos de comunicação eletrônica, né? Modifique-se e terá o poder de transformar seu ambiente. Se nos unirmos à luz, teremos coletivamente o poder de transformar o mundo. Vou só dar uma passada rápida no resumo, Sandra, para você que chegou agora. Uma fonte básica de poder é a compreensão de que nascemos iguais e tudo é energia. Nesse campo de energia, estamos todos sujeitos às leis universais. Compreender e viver no conhecimento das leis nos dá a opção de entrar na quinta dimensão e nos reinos mais altos que virão. Os seguintes princípios são básicos para compreender as leis e para crescer espiritualmente. Tudo é energia. Deus é energia mental ou pensamento. Somos parte dessa força de Deus e, assim, co-criadores ao lado dele. A energia se move de maneira circular. Assim, o que gira, volta. Todos os seres humanos têm 4 tipos de energia para usar na criação do futuro em que desejam viver: pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Cada um de nós cria a própria realidade com a energia que emite a cada momento. Nosso ponto de poder é agora, esse momento, esse instante do tempo. Forças escuras tentam roubar nosso poder ao nos tornar culpados em relação ao passado e temerosos em relação ao futuro. O passado e o futuro são ilusões. Deixe-os ir embora. As forças escuras não têm poder sobre você, a menos que você lhes dê esse poder. Na luz, tudo é transformado. Assim, esteja na luz em todos os momentos. E assim terminamos esse capítulo e, a partir da próxima semana, vamos entrar finalmente nas leis. No capítulo 9, a primeira é a lei da divina unidade. Temos 10 minutos dessa primeira parte. Eu gostaria de ouvir alguma opinião, algum comentário de vocês, gente. Please, me ajudem, enquanto isso eu dou uma trégua para a Arbuela. Diga, Ju. Vou começar com uma coisa bobinha. Quando falou da energia Xi, me veio, quem tem criança pequena, seja neto, seja filho, o filme do Kung Fu Panda, o 4, que ele em conjunto com a comunidade de ursos, né, no caso, ele puxava o Xi de dentro dele. Então fica a dica que eu acho que é um desenho bem bonitinho. É bobinho, mas é bonitinho. Nada, é uma manifestação, embora na ficção, infantil até, mas de um conhecimento que os chineses, em especial, têm há milênios.
O Tai Chi, para quem conhece, é uma forma de não apenas absorver, mas também canalizar essa energia. Quem aqui sabe o que é Tai Chi Chuan? A prática do Tai Chi Chuan. Tem grupos que fazem quase todas as praças públicas e tal. Na China, isso é quase que obrigatório. As empresas fazem os funcionários, antes de iniciar a jornada de trabalho, fazerem exercícios de Tai Chi. Nas praças públicas se vê pessoas octogenárias para cima, praticando Tai Chi diariamente, ao amanhecer do dia. Sempre, de preferência, quando o dia está raiando, que é quando essa energia se torna mais próxima e mais acessível. Todas as práticas de meditação, usando nomes diferentes, visam exatamente isso, fazer com que a frequência das nossas mentes vá baixando, lá do nível delta, e baixando até chegar pelo menos no beta. O ideal é chegar no teta, que é quando a gente está quase em consonância absoluta com o Qi. É difícil, exige disciplina, constância, mas é perfeitamente possível. Obrigado, Ju. Alguém mais? Um de cada vez, por favor, contenham-se, meninas. Fala, Marina, você está com a vontade de falar, que eu estou vendo que está coçando, vai. Então, Zé, a gente tem as duas energias, né? Então, isso que ele falou aqui da televisão e das coisas tecnológicas de hoje em dia, realmente leva a gente para uma coisa ruim, né? Na semana passada, eu vi a televisão, aí eu comecei a não querer mais ver jornal, aí comecei a não ver televisão, aí falei, pô, peraí, vou passar para o YouTube. Aí fui fazer o quê? Fraternidade Branca, vi... Nossa, foi uma semana muito boa, sabe? Assim, e aí até hoje eu saí com a minha filha e fiquei falando para ela da terceira dimensão, quarta dimensão, né? Então, você vê que o papo muda, né? A conversa da gente muda, né? E você passa realmente a olhar para as coisas e ver que você pode fazer, você é capaz. Aquilo que você falou numa das suas lives, acordar de manhã, eu comecei a rir, porque realmente a primeira coisa que eu faço de manhã é olhar no espelho e falar: e aí, Marina, você está bem? Olha, está nascendo umas ruguinhas aqui, olha, você já tem um bigode chinês, sabe? Então, você passa a ter uma alegria diferente, né, Zé? Na hora que você muda a sua frequência vibracional, né, você passa a ter um olhar. Eu sempre tive um olhar bom para a vida, mas assim, melhorei, sabe? Consegui melhorar um pouquinho. Não estou boa ainda, estou ainda no caminho, mas eu sinto que eu melhorei. Já mudando assim, sabe? Vendo coisas que eu não tinha. Mudando a frequência. Isso. Então, a gente é capaz, sim, nós somos, sim, co-criadores, né? E a gente sente os efeitos disso muito rapidamente. De um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, as coisas vão se transformando ao nosso redor quando a gente se disciplina a vigiar os nossos pensamentos. Olha, eu venho falando e usando essa expressão de Jesus há pelo menos umas 2 décadas, mas eu só passei a conseguir integralizá-la um pouco mais disciplinadamente na minha vida de uns meses para cá. E mudou tudo na minha vida. Tudo, eu posso dizer. E cada dia que passa, a cada semana, eu tenho
feito a minha agenda e anotado todos os fatos importantes ou marcantes que aconteceram em cada dia, as experiências que eu tenho, as aulas que eu estou fazendo nos cursos. E eu estou surpreso. Às vezes eu pego a minha agenda de janeiro para cá, falo, meu, quem era esse cara? Quem era esse cara que escreveu isso aqui? Eu não me reconheço mais nos textos que eu escrevia menos de 90 dias. Ora, eu não sou superior a ninguém, então se eu conseguir, qualquer um pode. Fala, Marina. Então, nessas minhas leituras que eu tenho feito, ontem ou hoje eu vi qualquer coisa do Dr. Bezerra dizendo que não era o Dr. Bezerra, não. A gente ia começar a sentir alguns sintomas diferenciados. E eu tenho sentido isso. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que eu vou falar para o médico que de manhã eu tenho dor, mas de tarde eu não tenho? Como é que eu vou chegar e falar assim, olha, comida, sabe? Determinadas comidas eu não quero comer mais, mas foi assim, não fui eu. Eu olho para a comida e falo, não, eu não quero isso aí, sabe? Então foi automático, foi mudando. Não, não foi automático, foi resultado de um trabalho consistente e efetivo que você vem fazendo, ainda que de uma forma quase que inconsciente. Mas, na verdade, não é inconsciente. É a sua consciência, como a minha e como a de todos nós, que está gradativamente despertando e nos conectando com faixas de frequência mais elevadas. Isso é uma realidade concreta que, se a gente se der um mínimo de trabalho para observar com atenção, vamos perceber todos nós que estamos passando por transformações, eu disse isso hoje de manhã no vídeo, sim, muito significativas, porque nós não somos uma obra pronta, acabada. Eu não sou isso aqui e ponto. Não. Eu sou isso aqui hoje, amanhã não vou ser mais isso aqui, eu vou ser outra coisa, como era diferente na semana passada e como vou ser diferente na próxima, dependendo do que eu fizer com os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as reações, as palavras e as ações do agora. Isso é o que está sendo disponibilizado de uma forma cada vez mais intensa para todos nós nesse momento, e nós temos que capitalizar isso em nosso próprio benefício e para que nós possamos ser, sim, os elementos de transformação que a sociedade nos permite. Fala, Mel, se conseguir. Áudio. Tentar, que tá bem complicado. Nossa fono está afônica para quem chegou depois. Pois é, não recomendo para ninguém. Seguinte, uma das experiências mais interessantes que eu tive ultimamente é a gente conseguir fazer. Lembra daquela experiência da cápsula do tempo que a gente vê em vários filmes, tal? Tem uma coisa mais breve e que dá para a gente fazer praticamente em tempo real. A gente pega um vidro, né? E escreve bilhetinhos de gratidão por coisas que a gente se sente naturalmente grato por ter conseguido fazer ou vivenciar ou presenciar. E guarda para abrir no final do ano, né? E eu tenho feito isso, inclusive com os meus pacientes. E tem sido uma experiência interessante,
porque o potinho vai enchendo e chega um momento que você não lembra, né? No meio de tanta coisa para se preocupar no dia a dia, o que mais está lá dentro, né? E quando você vai ver no final do ano, tem tanta coisa interessante para gente relembrar, né? De pequenas conquistas e que vão parecer passos enormes. Eu recomendo. É uma Acho que outra vai ser maneira uma de experiência fazer, legal. é uma outra maneira de fazer o que eu disse de anotar na agenda também no dia a dia. Muito legal isso, uma experiência bem interessante mesmo. Bom, gente, vamos pular para o próximo link e aí a gente já inicia a conversa com o Pai João pelo link novo, ok? Ok. Então, Ok. mudando, fechando a sala. Oi, Dani, nem te cumprimentei, né? Boa noite também, o horário que eu cheguei. Tudo bem com vocês? Tudo, graças a Deus, bom tê-la conosco. Obrigada. Você já está com o livro, né, Dani? Não, eu A Luz do Libertar. ainda não comprei. Mas só que eu preciso ir lá no Ceará, daí eu já passo lá e já pego, sim. Eu ainda não fui lá, acredito. Veja bem, esse A Luz o Libertará não tem à venda no Ceará. Tem que encomendar com a Silvia, É do isso que é com Lar a Silvia. Celeste. E aí alguém leva do Celeste para o Ceará. Da última vez a Marina fez isso, né, Ou Marina? então eu pego lá no Celeste com ela, então. Ou pega no Celeste, lá tem com certeza. Ah, A perfeito, Silvia Zé. tem colocado. Obrigada, Bom, acho viu? que só está faltando. Tararam, tararam, tararam. Quem está faltando? A Mel. A Mel que não entrou ainda. Daqui a pouco ela entra. Bom, nós vamos começar o capítulo que trata dos tratamentos espirituais nos corpos sutis. Muito interessante esse capítulo, gente. Ué, cadê Melzinha? Bom, ela deve estar com algum problema lá para entrar. O texto de apoio do Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 54. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, ou seja, a parte física, a medicina, na apreciação dos fatos, chegou. Opa, chegou. Vamos lá. Texto de apoio. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a matéria, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame dessa questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Bom, a gente tem evoluído bastante nisso, graças a Deus, né? Vocês se lembram que na aula passada a Sabrina tinha passado pelo tratamento com a avó Catarina, né? Conversou com a terapeuta, com o médium Demétrios, recebeu mensagens do paizinho dela, da vovó, tal. E aí
fomos para a sala de tratamentos, junto com a parte da nossa equipe que auxiliava no atendimento fraterno. Estavam presentes diversos espíritos que tinham laços afetivos com os encarnados e que prestavam serviços à Casa da Piedade e ao Hospital Esperança. Demétrios, a doutora Sandra e todos os demais atendentes encerraram as atividades de diálogo e também se dirigiram ao salão de tratamentos mediúnicos. Vê como é diferente a dinâmica dessa casa, né? Os mesmos médiuns que fazem o acolhimento fraterno em duplas, um vidente e um capacitado para fazer o acolhimento, buscar as informações, acolher, depois se dirigem ao salão de tratamentos. Dona Modesta, Irmãs do Fogo, Vovó Catarina, Irmão Ferreira e Carminha, que passou a se empenhar mais nas atividades externas, estavam cuidando da defesa do CEPAS e de vários irmãos queridos. O irmão Ferreira é o cangaceiro, né? Não sei se vocês se lembram dele do livro Os Dragões. Alguém leu Os Dragões? Ele foi resgatado e depois passou a integrar a equipe do Hospital Esperança. As 6 macas estavam alinhadas uma ao lado da outra. A equipe mediúnica dos encarnados tinha 18 integrantes. Cada maca poderia dispor, naquela noite, de 3 deles. Habitualmente, a composição das equipes que trabalhavam em cada maca era composta por um médium ostensivo e 2 passistas, que também prestavam outros serviços de orientação e arrumação do ambiente, embora durante a tarefa costumasse ocorrer muitas variações de funções e troca de tarefeiros entre as macas em função das necessidades que iam surgindo. Ou seja, todos que estavam ali tinham preparo para exercer diversas funções, não apenas ficar na sustentação, ou dando passes, ou fazendo acolhimento. Todos faziam de tudo. Então, para isso, havia necessidade de treinamento intensivo de todos os médiuns. É o que fica implícito aqui. Esses passistas também cumpriam a função fundamental de avaliar os trabalhos para posteriores conversas sobre melhorias e acompanhar as comunicações com os espíritos durante o trabalho. Porque às vezes o médium ostensivo não tem a lembrança. Então, aqueles que estavam mais lúcidos, depois nas reuniões de avaliação, mas aconteceu isso, a entidade falou aquilo, e por aí vai. As pessoas que seriam atendidas aguardavam em uma sala ao lado. Ouviam músicas suaves e relaxantes, em ambiente iluminado por uma luz azul, previamente preparado para recebê-las. Eram quase 100 pessoas, com corações sofridos e desorientados, com dramas iguais ou piores do que os de Sabrina. Eram chamados um a um, à medida em que os atendimentos eram realizados nas macas. Chegou a vez de Sabrina. Ela foi encaminhada para a maca da médium Maria Assunção, dedicada à companheira da casa, pessoa humilde e despretensiosa, com qualidades mediúnicas extraordinárias. Assunção, como era chamada carinhosamente, trabalhava sempre com vovó Catarina, uma alma bondosa, de grandes conquistas. Sabrina foi conduzida pelos colaboradores que cuidavam da organização da tarefa e logo que se deitou na maca, vovó Catarina disse: Louvado seja Cristo, Musanfia. Louvado seja, respondeu Sabrina timidamente. Meu nome é vó Catarina, viu, fia? A nega vai tratar você com carinho. A fia está sofrendo os horrores do medo, né? Você vê, é uma mãe preta.
sem nenhum preconceito. Estou sim, preta velha. A nega vai ajudar. Fica quietinha que o filho Demetrios vai fazer o falador com a FIA. Demetrios, que se encontrava compondo a equipe dos trabalhadores da marca ao lado, sendo orientado pelas sábias palavras de Dona Modesta, começou a esclarecer a jovem como era realizado o tratamento. Fique calma e relaxada, Sabrina. Esse momento é muito importante para o seu futuro. A vovó Catarina é uma especialista em manipulação de forças direcionadas para o bem. Feche seus olhos e pense em Deus. Coloque seus braços ao lado do corpo, respire fundo por algumas vezes e solte bem os ombros e o abdômen. Observe o aroma que está no ambiente. É o cheiro da arruda. Todas as noites escolhemos alguns galhos do jardim da nossa casa espírita para formar esse ambiente de depuração e limpeza. Aspire profundamente esse aroma tonificante e aliviador. Eu tenho essa mania, onde eu vejo um galinho de arruda, eu pego e ponho atrás da orelha. Desde moleque sempre fiz isso. Pois outra hora eu conto por quê. Fique de olhos fechados, enquanto a preta velha vai mexendo em seu corpo para realizar essa limpeza. Eu vou explicar uma parte do que vai ser feito para que você tenha uma ideia de como o nosso modo de viver influencia a nossa vida espiritual. Nesse momento, vó Catarina coloca a mão na região do seu umbigo. É aí que se localiza o chakra solar, grande responsável pelos acontecimentos que influenciam sua vida no momento. É o chakra onde o medo se aloja. Começou a ser realizada uma limpeza nesse local. Seu chakra está praticamente entupido de matéria mental excitante, geradora de ansiedade. Para você ter uma ideia, ele apresenta nesse momento uma coloração laranja forte que gera irritação e emana um intenso calor e uma toxicidade no ambiente. Seu chakra roda em velocidade acelerada pelo excesso de estímulos. Ele gira no sentido correto, o horário, mas o estado de ansiedade acelera sua rotação, produzindo ondas de irritação e desgaste. É por aqui que você vem perdendo muita energia e travando o seu sistema emocional. Nessa condição vibratória, outros chakras são afetados em larga escala. O mais desestruturado é o frontal, o chakra das percepções, e o administrador das sensações pela capacidade aplicada do discernimento. Com tanto medo, a sua forma de ver a vida está comprometida. Você produz muito mais no campo da imaginação que no concreto. Cria o clima da preocupação e da inquietude. Isso leva o corpo a um nível elevado de tensão e a alta produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Interessante uma pesquisa, para quem tiver interesse, sobre os efeitos do cortisol. Hoje, na psicologia e na psiquiatria, esse é um dado fundamental. Mesmo que você deseje fazer uma reforma íntima, adotando novas condutas, como já lhe foram orientadas no atendimento fraterno, sem essa limpeza, provavelmente você desistiria. Ou seja, sem esse trabalho quase físico de equilíbrio dos chakras, que tem que ser feito presencialmente, não dá para ser feito à distância, fica muito difícil que os efeitos da orientação, do acolhimento, da terapia venham a produzir resultados adequados. Essas energias que estão entupindo, literalmente, seu chakra solar,
causam um profundo desânimo, um bloqueio na sensibilidade emocional. Não há fluxo de sentimentos quando o chakra solar se encontra nesse estado. E a movimentação emocional necessária para que o amor, o esforço e a coragem de mudar produzam mudanças motivadoras, fica fechada por essa matéria adoecida. Nesse momento, Vó Catarina, com auxílio de enfermeiros e técnicos do mundo espiritual, retira uma grande quantidade dessa secreção energética doentia e a deposita em um tubo. Por incrível que pareça, tal matéria ainda será usada para produzir medicação e alimentos sintéticos a serem utilizados em regiões sombrias. Retira aquela energia densa de um perispírito comprometido, encarnado, e metaboliza para usar no plano extrafísico, no umbral. Nada se perde na natureza. Na matéria mental da ansiedade está o antídoto para as crises de pavor de muitos que padecem dores terríveis nas furnas, ou ainda o ingrediente que vai nutrir um desencarnado em tratamento de pânico. Você está se sentindo bem, Sabrina? Perguntou Demétrios. Sinto um leve desconforto na barriga. Parece que tenho vontade de ir ao banheiro. E umas pontadas na testa. Essas estão doendo bastante. Certo. São sintomas do tratamento. Exatamente nas áreas onde a espiritualidade está atuando. Mantenha-se calma e relate-me qualquer outra sensação incômoda. A tendência é que sinta uma sensação de paz e tranquilidade muito intensa a cada minuto que passa. Enquanto nossa querida Preta Velha continua a tarefa, queria lhe dizer que naquele encontro no banco foi feita uma limpeza na matéria mental despejada em sua aura. É nesse corpo áurico que são depositadas as energias mais recentes produzidas por sua mente. Naquele dia, você estava, como dizemos no popular, possessa e com uma vibração pesada. Por solicitação de seu pai e orientação de Dona Modesta, limpamos sua aura e depois devolvemos para a natureza o conteúdo retirado. Essa parte da aura está bem melhor e mais limpa. Agora, a limpeza é mais profunda. O seu duplo etérico está sendo desinfetado. Mas ainda existem outras iniciativas a serem feitas no perispírito e outros corpos sutis. A limpeza do perispírito só poderá ser feita daqui a 3 ou 4 dias fora do corpo. Os próprios amigos espirituais farão essa intervenção a partir do trabalho de hoje. Porém, esclareço que é praticamente impossível fazer uma desintoxicação completa desse porte em menos de 45 dias, em tratamentos continuados semanalmente. Por essa razão, mesmo que você se sinta bem melhor, a partir de hoje, mantenha firmeza no seu tratamento e não falte às sessões. Gostaria de esclarecer também sobre algumas ocorrências que costumam surgir após essa primeira etapa da ajuda. Parte dessa matéria mental do medo será jogada no seu corpo físico. Portanto, poderão ocorrer diarreias, inchaços, adiantamento do ciclo menstrual, tonteira, sensação de vômito, entre outros sintomas. Não se impressione caso os sinta, pois são considerados benefícios naturais para a continuidade do trabalho. Pode ser que nem chegue a senti-los, pois isso depende de cada caso. Ou seja, aquilo que está sendo removido das partes mais profundas vão
sendo eliminadas pelo corpo físico à medida em que o tratamento prossegue. Outro efeito provável... Lourdes, por favor, desliga teu áudio, querida. Está dando um retorno aqui. Outro efeito provável pode ser sentido nos seus relacionamentos. Com a retirada dessa capa fluídica de componentes tóxicos de sua aura e do duplo etérico, você poderá apresentar alterações acentuadas nos seus sentimentos. Perdão. Isso pode lhe trazer mudanças na forma como você lida com seus familiares ou em qualquer círculo de convivência. Você se sentirá mais livre e o medo que a atormenta cederá parcialmente, a ponto de você sentir mais determinação e coragem para tomar iniciativas necessárias e há muito adiadas. Fique muito atenta às suas decisões, pois serão um resultado muito imediato desse tipo de tratamento a que você está sendo submetida. Olhem as implicações disso, as orientações que ele vai dando aqui. O médium Demétrios mantinha a mente completamente absorvida em oferecer à jovem algo construtivo. Falava tudo com muito carinho e em tom de voz baixo para não incomodar os demais tratamentos realizados nas macas ao lado. Sabrina estava encantada com o que sentia e, quando foi incentivada a falar novamente sobre os seus sentimentos, disse: "Parece que estou no céu, Demétrios. Que vontade de ficar nessa maca para sempre." E vó Catarina, por meio de Assunção, ouvindo a fala de Sabrina, manifestou: "Fia, isso é fácil. Leva a maca com você, fia." E deu uma risada discreta. E foi acompanhada por Demétrios e pela atendida. "Pois é, Sabrina", intercedeu o médium. "A vó tem razão. Temos que levar o que sentimos aqui para dentro de nós mesmos, nas atividades do dia a dia. Você, depois desse tratamento, vai conseguir bons resultados, ou seja, a mudança do padrão de pensamentos que falávamos na primeira etapa, a mudança da energia gerada pelos sentimentos, que começa a promover as transformações externas. Na visão espiritual, haveria um nome para o que eu estou passando? Sim, o nome disso é auto-obsessão. Eu obsidiando a mim mesma. Exatamente. Posso fazer mais uma pergunta? Juro que será a última. Fique à vontade. Mas como alguém pode chegar a passar por tanta dificuldade como eu passo, pensar em morrer e não ter nenhuma entidade ou macumba para agravar esse estado? Insistiu novamente no assunto já trazido no atendimento fraterno. Não é por outra razão que Dona Modesta me pediu para narrar alguns detalhes do seu tratamento, a fim de que você pudesse ter uma visão do que é capaz de acontecer com a organização energética quando agredida pelos nossos próprios pensamentos. É mais fácil pensar em entidades ou magia do que entender e aceitar que somos os únicos responsáveis pelos nossos problemas. É bem típico do ser humano querer encontrar fora de si a causa para suas infelicidades. Quem entupiu os seus chakras? Será que alguém é capaz de produzir esse medo em você? Ou você consegue admitir que ele é só seu? De fato, com um quadro energético como o seu, qualquer obsessor ou energia negativa podem afetá-la, mas você continua sendo responsável por abrir a sua frequência mental e energética para que tais coisas a prejudiquem. Está certo, vocês me convenceram. Não falo mais em entidades ou em magia. O mais interessante é que Dona Modesta está dizendo que você é médium saneadora e tem, portanto, a capacidade de limpar ambientes e pessoas. Olha só,
Estava tudo isso ali, latente e travado. Porque o padrão mental dela criou essa crosta na qual ela estava inserida a ponto de pensar até em morrer. Mesmo devido a essa condição e sem o necessário equilíbrio e preparo, você tem puxado muitas energias negativas para si mesma e consumindo essa matéria que a adoece psíquica e emocionalmente. Sob esse aspecto, você não deixa de ter alguma razão quando procura fora de si alguma entidade ou força espiritual que lhe possa prejudicar. E o que eu faço com essa mediunidade? Por agora, nada. Primeiro, como já lhe orientamos, cuide de seu estado íntimo. Reorganize sua vida emocional. Depois, na medida que sua frequência às atividades da casa, veremos qual o caminho para o que desejar fazer. É necessário frisar que, mesmo tendo um grau de mediunidade, isso não exclui sua responsabilidade. Não é ela, a mediunidade, que causa o problema, e sim a sua conduta. E o tratamento espiritual vai resolver meu problema do medo? Vai lhe ajudar nessa sobrecarga energética e mental. Sua ansiedade, porém, deverá ser cuidada em terapia. A sobrecarga é efeito energético, mas a ansiedade é coisa da alma, é sentimento. Que terapia? Terapia com um profissional fora do centro espírita. Até começar esse trabalho, e mesmo depois, faça disso um hábito na sua vida e busque também a luz da oração e da meditação como ferramentas de harmonização interior. Assim que Demétrios terminou de falar, Vó Catarina orientou. Musanfia, assim já tá bom. Voz me tá bem mais a limpinha. Vai sentir melhora, viu, fia? Fica com Deus. E deu um beijo na testa de Sabrina. As atividades no CEPAS continuaram até quase às 23 horas. Os diversos atendimentos proporcionavam gratificantes oportunidades de fazer o bem e estender o amor. O aprendizado era muito mais amplo. As relações espirituais entre os trabalhadores do CEPAS e da Casa da Piedade eram estreitas. Além de outros casos parecidos com o de Sabrina, vários desencarnados foram atendidos em nome da generosidade. Terminadas as tarefas do plano físico, Carminha e nossa equipe, juntamente com os coordenadores e assistentes espirituais do CEPAS, ainda permaneceram ali na conclusão das rotinas dos atendimentos dos desencarnados beneficiados naquela noite. Várias marcas em nossa esfera espiritual compunham a enfermaria abençoada no astral daquela organização física. Bom, ainda falta um bom trecho para esse capítulo aqui, acho que é um bom momento para a gente parar. Temos ainda 14 minutinhos. Deixa eu marcar aqui. Do 4. Vamos lá, gente. Comentários, tem muita coisa interessante aí, hein? Acho que vale a pena fazer algum comentário, alguma observação, tirar alguma dúvida. O que vocês acharam da descrição desse atendimento da Sabrina? Pergunta valendo nota. Será que assim funciona? Vanessa, você tá tão caladinha aí. Tá jantando? Eu? É. Só tá você aqui. A Salatella não veio hoje. Eu não. Opa, peraí. Ixi, agora eu não consigo virar a câmera, mas eu não tô, não. Eu tô aqui na minha mãe, ouvindo junto com ela. Aham. Então,
Dá a sua contribuição aí, que você Nossa, eu tô achou aqui. desse atendimento. Eu tô aqui pensando, Zé. Eu, eu acho que talvez alguns de nós tenham essa mesma opinião de quanto isso tudo pode mexer com o nosso físico, né? Que muitas vezes a gente não tem essa noção, né? De como as dores que a gente sempre fala isso, né? Que reflete muito a dor de estômago, a dor de cabeça, né? As dores que a gente sente no dia a dia. Mas é impressionante, né? Imaginar quantos nossos pensamentos, a nossa energia, tudo isso pode interferir. E o quanto é difícil, né? Porque quando você vê, você já pensou. Uhum. Eu, engraçado, no trabalho, já tem alguns anos que eu trabalho com uma mesma pessoa. Então a gente brinca que a gente se entende no olhar, a gente faz as brincadeiras, né? Porque a sintonia já é muito forte. E aí a gente se vê nos mesmos problemas do trabalho, né, das situações, e a gente fica assim, não, não vou falar, não vou falar, não vou falar. E aí chega de manhã, né? Vamos segurar, e quando a gente vê, a gente está falando, então você fica num indo e vindo o tempo todo para tentar controlar esse pensamento, essa energia, e é um processo diário, né? Acho que não é muito fácil, não. A Melissa sempre brinca, mas falando sério, que não adianta não falar. Pensando, já pecamos, né, Mel? É isso aí. E também essas dores inexplicáveis e não passíveis de diagnóstico, que as pessoas procuram trocentas especialidades e medicamentos diversos e ela só muda de um lugar para o outro, mas continua existindo. Fala, Mel. Consegue falar? A gente sempre tem a tendência de querer achar explicações, né, para tudo. Uhum. E muitas vezes se esquece de que esses conhecimentos que a gente está relembrando, digamos assim, já estão guardados. A gente só está realmente relembrando, né? A gente não precisa de tantas explicações assim. Basta a gente perceber no nosso dia a dia o quanto nós estamos sendo alertados, eu diria, pelas coincidências, aquilo que a gente ainda chama de coincidências. Profecia celestina. Exatamente. O quanto que a gente está sendo alertado por aquelas situações que a gente acha ainda que vem para atrasar, para atrapalhar a rotina que a gente criou para o nosso dia a dia. Então, quer dizer, resumindo, enquanto a gente não se conscientizar que realmente nós temos a missão de nos mantermos alertas para aquilo que realmente importa, a gente vai continuar se distraindo com coisas desnecessárias e inoportunas, e que vêm justamente para nos lembrar de voltar para a rota principal. Né? Então, você está saindo da sua casa para um compromisso importante e vem aquele vendedor de enciclopédia na sua casa, justamente naquele momento que você está atrasado para aquele compromisso inadiável.
Por que será? Ou para ir cumprir alguma obrigação, por exemplo, fazer um tratamento espiritual ou para passar uma consulta, principalmente quando você está buscando ajuda, que você está no caminho certo, é quando vem os maiores obstáculos, porque é lógico, tem sempre aqueles do contra, né? E a gente tem que pensar também que muitas vezes não é só do contra. A gente tem que ter o discernimento de perceber quando essas pessoas surgem no nosso caminho justamente para fazer uma pausa naquilo que a gente ia fazer por impulso. Sim. Não, porque eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que não sei o quê, e de Entendi. Aí repente a vida muda o seu itinerário. Não tem não. Essa pessoa vai aqui, ó, empatar o seu caminho andando a 10 por hora na sua frente, para o livro você da não bruxa. conseguir ir aonde você disse que ia. O livro da bruxa. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem que usar o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha de uma maneira inteligente. Saber separar quando você está pedindo ajuda e a vida está te criando um obstáculo para você ir pedir ajuda, ou quando você está agindo de uma maneira impulsiva e vem aquela pessoa na forma de uma pausa, falando assim, ó, calma, espera, primeiro você tem que me ouvir, primeiro você tem que fazer isso, depois você vai para o compromisso que você tinha planejado, que aí as coisas vão fluir melhor do que o que você tinha previsto. Perfeito. As duas condições são igualmente importantes. E aí cabe o nosso discernimento e a nossa intuição. Né? Porque a intuição também conta muito nessa hora, né? A gente, claro, não pode jogar toda a responsabilidade para o mundo espiritual, mas a gente tem que também ter a humildade de aceitar ajuda, né? Porque a intuição é a forma mais rudimentar de mediunidade que a gente tem, e todo mundo Sem tem. dúvida. Muito bom, bem lembrado. Fala, Vanessa. Estava aqui pensando também, né? Por mais que, pelo menos comigo, isso acontece assim, até com certa frequência, que às vezes você fica divagando, tentando entender. E aí tem coisas que acho que, ainda que não seja o meu momento de entender, se você for pelo mais simples, pelo mais fácil, por aquilo que a sua consciência, né? Tô com a minha consciência tranquila, o que que meu coração tá me pedindo para fazer. Ainda que eu não tenha todo o entendimento do corpo, do perispírito, enfim, de tudo isso que a gente está falando, mas o que que o meu coração me diz, né? O que que a minha consciência quando eu deito minha cabeça no travesseiro? Então, quando às vezes eu me sinto um pouco perdida no meio disso tudo, eu penso muito nisso. E aí eu queria tomar a liberdade para compartilhar com vocês, que é uma coisa simples, mas que para mim diz muito sobre amor. Fazia muito tempo que eu não via a Lourdes, ela está aqui hoje. A Lourdes foi professora da minha filha e ela está com 19 anos, Lourdes. Ela está fazendo psicologia e a Lourdes foi assim uma pessoa muito importante na vida dela, da minha sobrinha. E aí quando eu vi a Lourdes aqui, assim, me remeteu lá atrás, a minha filha pequena. E isso é amor, né? Isso Muito. é o cuidado que ela teve, que a escolinha, enfim, foi um processo muito importante. Então, isso é simples, é amor, é sentimento. Então,
Fiquei muito feliz de te ver aqui, ó. Minha câmera eu não estou conseguindo ligar, mas esse é o tipo de coisa que a gente tem que colocar lá nos bilhetinhos e agradecer essas pessoas importantes que a gente encontra aí no caminho. Obrigada, Que obrigada, legal. gente. E que isso é uma coisa que faz parte daquilo que dizemos. Quando a gente está na dúvida se a intuição, a gente está vigiando os pensamentos e está na dúvida se está pensando correto, aí vem a segunda informação: orai e vigiai. Então você está vigiando, está na dúvida, ora que você vai ter a intuição correta. Fala, Lourdes. Massagem no ego. Então, Vanessa, eu fiquei feliz também quando acho que foi a primeira aula que eu entrei, que eu vi que você estava. Fiquei feliz agora que você falou que a sua mãe também está aí assistindo a aula. E estou aqui chorando, não sei se vocês estão vendo, mas, né? Lourdes sendo Lourdes, estou aqui chorando. Também, assim, ver as suas meninas enormes, né? É muito fofo, é muito gostoso. E ter esse seu retorno, então, eu ganhei o dia, né? Ganhei o dia. E também, Zé, falar que, assim, não tem na obra do acaso, né? Aquele dia que você sentou do meu lado lá para fazer o reiki, eu diria que foi a espiritualidade dando um bônus para mim mesmo, porque, gente, eu estou muito feliz de estar de volta nos estudos com vocês, de ver a Melissa, de ver você, de ver pessoas que eu também não conhecia, né? Pessoas novas, pessoas que trabalhamos juntas, né, Marina? Então, assim, eu estou muito contente mesmo e agradecendo muito a todos vocês e a espiritualidade também que me colocou de volta aqui. E nós contentes por tê-la conosco. Mário, eu ia mesmo pedir para que você se expressasse, meu irmão. Por favor. Não ia, não. Você viu porque eu levantei a mão. Não, eu ia mesmo. Você estava na fila porque só mulher fala aqui, pô. Nós já somos minoria. Não, eu vou falar então, a gente tem... Vou ser breve sobre tudo que a gente ouviu hoje também. É engraçado como as coisas elas se interligam, pelo menos no que eu vou falar agora. Bom, primeiro passo, só para completar da meditação, parece simples, mas é complicadíssimo quando você nunca fez. Quando eu fui fazer o reiki, a instrução que a gente tinha para fazer em casa, olha, gente, vamos começar com 10 minutinhos, papapá. Eu pensei, beleza, né? Falei, ótimo, 10 minutinhos passa rápido. Eu fui fazer. Quando eu abri o olho, tinha passado 40 segundos e parecia uma eternidade. É bem por aí. Não sei se é por causa da corrida do dia a dia, a gente está sempre elétrico, sempre aceso, né? É difícil. Até você chegar nos 2, 3 minutos, demora. Viu? Esse é um detalhe. Outro detalhe que eu ia falar agora, como as coisas se ligam, que você está falando sobre energia, vibração, frequência, né? Eu fiz reiki o ano passado, né? Eu estudei, eu me formei em novembro. Então, tem tudo que você aprende lá, energia, vibração, a vontade de ajudar. Eu fiz um curso também que eu terminei agora em fevereiro, de anatomia da energia, que é bem interessante, que fala sobre a tríade da saúde, que também é a mesma coisa, envolve vibrações, frequências, né? E agora, no começo de abril, no meio de abril, eu terminei a cromoterapia. Então, eu fiz a cromoterapia, terminei agora em abril. Aí você aprende nas frequências da luz, né? Policromática que a gente aprende, né? E agora você falando também do espiritismo, é bem interessante. Se você parar para analisar, e um detalhe é o seguinte, eu sempre procurei mais cunho científico do que espiritual. E tudo, no final, está interligado. É bem interessante isso. Achei assim fantástico. Espiritismo é primeiro ciência, depois filosofia e, por último, religião. E ainda hoje nós temos muita dificuldade para entender isso. Bom, gente, já estamos no horário. Já que falamos tanto de energia, hoje eu gostaria de terminar com uma oração que toca muito meu coração, que eu creio que vocês já conhecem, e que está
muito diretamente associada a tudo aquilo que falamos hoje, que é nos conectarmos com a vibração da luz violeta. Luz violeta queima, queima, queima dentro de mim tudo que não é o poder, tudo que não é o saber e tudo que não é o amor de Deus, para que a chama da minha fé se mantenha sempre acesa e para que eu possa, passo a passo, compreender a razão e o sentido do meu viver. Luz violeta que vem dos milhares de sóis, desce, desce, desce sobre essa terra de todos nós e ajuda a cada um de nós a se purificar da cabeça aos pés e a vencer cada dor, para que enfim nos lembremos do imenso privilégio que é ser homem. Para que nos lembremos dos preciosos dons com os quais todos fomos dotados, os dons da autoconsciência e do livre-arbítrio, com os quais podemos transformar os efeitos de todos os erros do passado, criando e expressando a toda hora e a cada momento de nossa vida presente formas de amor e de harmonia através de nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Luz violeta alimenta a minha profunda vontade de aprender, com as minhas próprias mãos, a afinar cada corda do meu coração, para que ele possa de novo vibrar na divina música da pura alegria, a alegria de ser luz. Queridos, muito bom estar com vocês aqui hoje. Legal, Mel, apesar de tudo, obrigado por você ter participado. Eu sei que não está fácil, mas é reconfortante quando a gente consegue. E vamos agora, cada um de nós, mesmo desligando, mentalizarmos aqueles colegas que não estão presentes aqui hoje pelas mais diversas razões, para a gente também compartilhar com eles essa bênção, essas energias que nos são disponibilizadas aqui. Beijo no coração de todos. Tchau. Bom fim de semana. Estejam em paz. Obrigado. Boa Boa noite. noite a todos. Obrigado pela aula. Bom feriado a todos. Melissa, melhoras, Melissa. Beijo. Um beijo, Melissa, querida. Sua voz é inconfundível e muito gostosa de ouvir. Boa noite, gente. Ficou com Deus. Tchau, tchau. Valeu, Dani. Boa noite, boa noite, boa noite.